E aí, pessoal, tudo bem? Galera, hoje a gente vai estar corrigindo a nossa segunda lista de funções oxigenadas, a que se refere a ácido carboxílico, éter e éster. Então, vamos lá. Na primeira questão, a gente tem aqui, substituindo os hidrogênios da molécula de água por um radical fenil e um radical metil. Obtém-se o composto pertencente a qual função? E faça a sua nomenclatura. Então, vamos por partes. Primeiro, a gente vai estar montando a molécula da água. Molécula da água, H2O, todo mundo sabe. Mas quando você coloca na fórmula estrutural, né, ela vai ficar assim, H-O-H. Então, aqui a gente tem a molécula de água, e eu vou substituir, como está dizendo no enunciado, cada um dos hidrogênios por um radical fenil, tá aqui, e por um radical metil. Então, gente, a estrutura está pronta, tá? É isso aqui. Qual é a função a qual esse composto pertence? Então, radicais carbônicos, né? O oxigênio entre radicais carbônicos, a função aqui é a função éter. O éter tem dois tipos de nomenclatura. A oficial, onde você coloca o prefixo menor mais ox, o prefixo maior mais ano. Então, olha só, o menor aqui é só um, fica met, e aí o maior vai ficar o benzeno mesmo, o nome metox-benzeno. Tá? Apesar daqui a regra ser ano, mas nós estamos aqui trabalhando com benzeno. Nomenclatura oficial, a gente tem éter, radical menor, radical maior e final ico. Então, vai ficar assim, lembrando que radical, gente, todos são final il, e esse daqui é o radical do anel benzênico, tá? Então, vai ficar assim, éter metil fenílico, certinho? Número 2. Número 2, a gente tem essa estrutura, que é um herbicida conhecido como dicamba, que é saber quais as funções oxigenadas presentes. Então, olha só, aqui eu tenho um COH. Esse CO2H, ele pode vir C-dupla-O, OH, né, se a gente colocar na estrutural plana, pode vir COO junto H e pode vir assim. Esse aqui, como está na extremidade, é um ácido carboxílico, tá? O segundo é quase igual ao primeiro que a gente acabou de fazer. Um fenil e um anel benzênico e um radical metil aqui, o oxigênio entre eles, e a gente tem um éter, ok? Número 3. Número 3, a gente tem essa estrutura aqui, que é a estrutura do AS, ácido acetil salicílico. Todo mundo conhece, né? Bom, então, quais as funções presentes nessa forma? Vejam que são muito parecidas, né? A gente tem dupla OO nos dois, só que aqui, ó, dupla OOH, dupla O entre carbonos. Então, a de cima, pessoal, a gente tem um ácido carboxílico, tá? Porque está na extremidade. A segunda, como tem uma pontinha de carbono aqui saindo, né, um metil, e essa outra parte aqui do anel, a gente tem um éster. Então, a letra certa é a letra C. São bem parecidos. Cuidado para não confundir na hora de responder. Número 4. Número 4, a gente tem essas três estruturas e nós vamos identificar as funções presentes, tá? Então, olha só, aqui na primeira, quase igual que a gente fez agorinha, C-dupla-O, OH na extremidade, a primeira é um ácido carboxílico. Aqui na segunda, a gente tem uma carbonila, um C-dupla-O entre carbonos, no caso, carbono dos anéis, é uma cetona. A terceira, olha só, presta atenção, é um OH ligado no anel benzênico, tá? Então, aqui a gente tem fenol. O próximo aqui, o oxigênio entre carbonos, a gente tem éter. E no último, a gente tem o C-dupla-O entre cadeias carbônicas, então, entre radicais carbônicos, né? No meio da estrutura é o éster, tá? Então, ácido, cetona, fenol, éster e o de baixo, o éter. A pergunta é, qual é a função que não está presente em nenhuma dessas estruturas? Então, cetona e éter tem, éster e fenol também. O que não está presente, gente, é o álcool, tá? Que tem que ser o H no carbono saturado. Número 5. Olha o número 5, ligando o radical R. Esse radicalzinho aqui da cadeia abaixo os seguintes grupos: OH, CH3 e OCH3. Os compostos formados denominam-se respectivamente. Então, aqui a gente vai ter três coisas para fazer. Primeiro, eu vou estar substituindo esse R aqui por esses três grupos. Ou seja, vai dar três compostos diferentes, certo? Então, eu monto a estrutura, daí depois eu identifico a função para a gente depois poder fazer a nomenclatura. Então, vamos lá. Então, olha só, eu vou manter essa parte aqui da esquerda, tá? H3C, C-dupla-O, eu coloquei de branco em todas, que é a mesma estrutura, e só o Rzinho de azul, onde eu substituí os grupos, tá? Então, olha o OH, o CH3
e o OCH3. Beleza. Então, no primeiro, a gente tem C-OH na extremidade. O primeiro, a gente tem um ácido carboxílico. O segundo, a gente tem um C-O entre carbonos, é uma cetona, né? Carbono secundário aqui. E o último, a gente tem um C-O no meio da estrutura, entre carbonos, então vai ser éster, beleza? Então, bora para a nomenclatura. Você identificando a função, fica mais fácil, dá para você fazer até por eliminação, por exemplo. Como o primeiro é ácido carboxílico, a gente sabe que vai começar com ácido. Então, a letra A e a letra C estão fora, né? Então, aqui a gente tem um ácido etanóico. Depois, o terceiro é uma cetona. Então, a gente sabe que cetona é final ona, não tem como ser al. Al é para aldeído. Então, aí a gente mata a questão, né? O último é o etanoato de metila, letra certa aqui, letra D. Beleza? E última questão, número 6, questão ita, considere as seguintes substâncias e quais as funções químicas presentes. Pessoal, olha lá o primeiro. C-OH na ponta, foi da primeira parte das oxigenadas que nós falamos. O primeiro, gente, é um aldeído, certinho? O segundo, C-O entre carbonos. Aqui já é uma cetona. O terceiro, fácil de identificar, o Ozinho aqui entre carbonos é o éter. E o último, olha lá, o C-O entre carbonos, aqui a gente vai ter éster, certinho? Então, galerinha, a gente encerra por aqui.